Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós reconhecemos o contexto que propiciou aos ingleses o pioneirismo na Revolução Industrial e começamos a conhecer o cotidiano dos trabalhadores ingleses nos séculos 18 e 19, assunto que continuaremos hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 170. Prontos? Bom, as primeiras fábricas foram instaladas em prédios improvisados, sem qualquer condição de segurança e higiene. A segurança no trabalho, assim como o conceito de higiene, só apareceram muitos anos depois. No fim do século XVIII e início do século XIX, as fábricas eram escuras, quentes, sujas e perigosas. Muitos operários eram ex-trabalhadores agrícolas, recém-expulsos do campo. Nas indústrias, as pessoas chegavam a trabalhar 15 horas por dia. Além de terem de se submeter a jornadas de trabalho excessivas, os operários deviam seguir o ritmo imposto pelas máquinas. Afinal, quanto maior a velocidade, maior a produção e maior o lucro dos donos das fábricas. A frase time is money, tempo é dinheiro, tornou-se lema dos capitalistas. Para assegurar que os operários trabalhassem no ritmo das máquinas, eram estabelecidas rígidas normas de disciplina. Aqueles que desobedecessem essas regras eram repreendidos e sofriam castigos corporais, como tapas nas mãos e outros tipos de agressão, praticados por capatazes contratados especialmente para cuidar da disciplina nas fábricas. Outro recurso usado pelos capitalistas para assegurar a produtividade dos operários era a ameaça de demissão. Como havia um excesso de mão de obra, os patrões sabiam que o empregado demitido poderia ser rapidamente substituído por outro. Havia na Inglaterra um verdadeiro exército de desempregados, que para não passar fome, concordariam em trabalhar em péssimas condições e por baixa remuneração. Como os salários eram muito baixos, era inevitável que mulheres e até crianças também trabalhassem para aumentar o orçamento da casa. Dessa forma, famílias inteiras passaram a ser operários das fábricas. Os donos das fábricas, por sinal, consideravam muito mais fácil disciplinar mulheres e crianças que recebiam salários menores que os dos homens. As crianças não eram poupadas no processo de industrialização da Inglaterra. E isso também aconteceu em países que se industrializaram posteriormente. Observe essas imagens acima. A primeira imagem, temos aqui o arriscado e difícil trabalho nas minas de carvão. Já na imagem ao lado, nós temos a agressão a uma criança em uma linha de produção têxtil. Então era muito normal esse castigo corporal durante esse período inicial de industrialização. Pessoal, nem as mulheres grávidas recebiam concessões ou algum benefício. Elas tinham de trabalhar até o final da gestação e após o parto, quando não eram simplesmente demitidas, deveriam reassumir seu posto rapidamente, então não tinham uma licença maternidade. Além do trabalho pesado e da exploração nas fábricas e nas plantações, as mulheres trabalhadoras ainda enfrentavam outra jornada quando voltavam para casa. Vamos ler o poema de uma mulher inglesa daquela época. Acompanhem comigo, na página 171. E quando chegamos em casa, ai de nós, vemos que nosso trabalho mal começou. Tantas coisas exigem nossa atenção. Tivéssemos 10 mãos, nós as usaríamos todas. Depois de pôr as crianças na cama, com o maior carinho, preparamos tudo para o preparo dos homens ao lar. Eles jantam e vão para a cama sem demora, e descansam bem até o dia seguinte, enquanto nós, só podemos ter um pouco de sono.
porque os filhos teimosos choram e gritam. Nossa labuta é todos os dias tão extrema que quase nunca há tempo para sonhar. Observem esta imagem, é uma litografia do século XIX que representa mulheres em casa que somavam o trabalho doméstico à jornada de trabalho nas fábricas, onde ganhavam menos que os homens. Vale destacar, pessoal, nesse contexto todo, que muitos operários não aguentavam essa pressão, adoeciam, enlouqueciam ou procuravam outras formas de ocupação e até mesmo tornavam-se mendigos. No século XIX, não havia leis que protegessem os trabalhadores dos tipos de exploração a que estavam submetidos, como temos hoje em dia. O governo inglês foi, durante muito tempo, conivente com essa situação, ou seja, concordava com o que estava acontecendo, ou fazia vista grossa. Além disso, os operários daquela época eram proibidos de se organizar ou se manifestar contra a sua condição. Agora vamos resolver a atividade 2 da página 172. Quando visitou a Inglaterra, no século XIX, em meio ao processo de industrialização, o pensador e escritor francês Alexis de Tocqueville registrou: "Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem." O que o autor se refere ao associar a industrialização às expressões ouro puro, completo desenvolvimento da humanidade e milagres? Bom, no A, nessa atividade A, no trecho então que estamos analisando, Tocqueville se refere à riqueza gerada com a industrialização, também está se referindo à modernização e à maior velocidade de produção e às novas tecnologias desenvolvidas, assim como o impacto dessas descobertas na produtividade, nos transportes e em outras áreas. B. E a que ele se refere ao associar a industrialização às expressões esgoto imundo, maior brutalidade da humanidade e o homem que se torna selvagem? O autor se refere à falta de higiene nas fábricas, à poluição das cidades, onde se concentravam mais e mais pessoas, ao péssimo tratamento que os operários, seja fossem homens, mulheres ou crianças, os péssimos tratamentos que recebiam, a exploração que eles eram vítimas, a brutalidade com que os donos de fábricas ou seus gerentes tratavam essas pessoas. Na página 172 vocês vão encontrar o seguinte título: Os operários vão à luta. Não tardou, não demorou para que os operários se revoltassem contra as péssimas condições de trabalho impostas pelos donos das fábricas. As primeiras manifestações aconteceram por volta de 1812, dentro das próprias fábricas, sob a forma de depredação dos equipamentos e das instalações fabris, ou seja, destruindo os equipamentos, as máquinas. Os trabalhadores entendiam que as máquinas eram as responsáveis pela exploração de seus trabalhos, então elegeram como culpado as máquinas. Ao interromper o funcionamento das máquinas, eles diminuiriam o lucro dos patrões e chamariam a atenção para a situação a que estavam sujeitos. Esse movimento de destruição de máquinas foi iniciado por um operário chamado Ned Ludd e por isso ficou conhecido como ludismo. Essa imagem acima vocês podem ver então trabalhadores atacando uma máquina. Então essa revolta dos trabalhadores contra a situação em que eles viviam, no qual a vítima foram as máquinas, esse movimento ficou conhecido como ludismo. Já outros trabalhadores organizaram a resistência de formas diferentes. Alguns passaram a avaliar que a sede de lucro dos capitalistas é que era responsável pelas péssimas condições de trabalho. Por isso,
passaram a se organizar para lutar contra os empregadores. Foi assim que surgiram os primeiros sindicatos, ou trade unions, que eram as associações de trabalhadores que exigiam, condições dignas de trabalho. Eles reivindicavam, entre outras coisas, melhores salários, a diminuição das jornadas, além de se dedicarem a amparar os colegas que estavam no momento desempregados. Quando as suas reivindicações não eram atendidas, os operários passaram a realizar as greves, uma das únicas armas de que dispunham na luta contra os donos das fábricas. As greves se tornaram a principal arma de luta dos trabalhadores ingleses e logo se espalharam pela Europa. Nessa imagem, a xilogravura representa uma greve dos trabalhadores de uma fábrica de tecidos de algodão em Preston, na Inglaterra, em 1854. Até os dias atuais, a greve continua a ser uma forma de luta dos trabalhadores em favor de suas reivindicações, como melhores condições de trabalho ou melhores salários. Nessa fotografia acima é uma foto da greve geral em abril de 2017, convocado pelas centrais sindicais do Brasil contra o que consideravam uma perda de direitos nas propostas das reformas trabalhistas e também reformas da Previdência, então, no período em tramitação no Congresso Nacional. Então, diante dessas possibilidades de perderem seus direitos, os trabalhadores se organizaram e se manifestaram a partir de uma greve geral. A luta dos trabalhadores ingleses não se restringiu às fábricas e chegou ao parlamento. Em 1838, os operários ingleses redigiram a Carta do Povo, documento contendo reivindicações políticas. Por ter suas demandas registradas em uma carta, esse movimento ficou conhecido como cartismo e ampliou a forma de atuação dos trabalhadores, que conquistavam naquele momento alguns direitos políticos. Depois da conquista desses direitos e de conseguir eleger representantes no parlamento, os operários tiveram êxito, sucesso na aprovação de leis com regulamentação trabalhista, diminuindo os abusos dos donos das fábricas. Entre as conquistas estavam a limitação da jornada de trabalho para homens e mulheres e a aprovação de pausas para as refeições. Observe essa imagem ao lado. São 6 pontos reivindicados na Carta do Povo de 1838. Eram: voto para todos os homens com mais de 21 anos, fim do critério de renda para candidatos ao parlamento, pagamento de salário aos eleitos do parlamento, que é uma forma de as pessoas que não tinham condições financeiras também deveriam participar da política, para ter uma representatividade, certo? Representação do equivalente ao número de votantes, ou seja, os votos dos eleitores tinham o mesmo peso. E por último, eleições anuais para o parlamento. Então esse movimento, que a partir dessa carta reivindicava mudanças políticas na Inglaterra, ficou conhecido como cartismo. E o principal foco era essa relação com os trabalhadores, entre trabalhadores e capitalistas. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós conhecemos o cotidiano dos trabalhadores ingleses nos séculos 18 e 19. Vimos então que não era uma vida fácil e também vimos as suas formas de organização e suas lutas. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato, caso tenham dúvidas. Bons estudos para vocês, ok? E vou encerrar a aula de uma maneira diferente hoje. Hoje, esta aula é a nossa última aula de 2020. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que de alguma maneira participaram dessas aulas. Falo em nome de todos os professores que do nosso lado foi um ano muito difícil,
Não foi como planejávamos, tivemos que nos adaptar, mas podem ter certeza que os professores fizeram de tudo para minimizar as dificuldades no ensino durante esse ano de pandemia. Então, não era o que esperávamos, mas foi necessário um ano diferente, ok? Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de desejar um excelente final de ano, boas festas, né? E que 2021 seja um ano ainda melhor, ok? Vai ser um ano melhor. Muito obrigado e até mais.